Bem, malta, aquilo que todos querem saber. Os resultados do projeto 400 € até o momento. Como é que aquilo está, como é que não está, o que é que eu ganhei nestes meses. Bom, vamos então a isso. Siga para o vídeo. Ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vamos ter aqui o vídeo a apresentar os resultados obtidos no projeto 400 € durante este tempo em que não houve qualquer tipo de update. Vocês já viram quais foram as razões de ter estado parado no último vídeo e agora este vídeo é mais para vos mostrar que resultados é que fiz, obtive, que mercados é que trabalhei, que competições, enfim, dar-vos aqui um ligeiro update sobre tudo o que se passou ao longo deste tempo. Portanto, peço-te já para deixares aqui o teu likezinho, a tua subscrição, o teu comentário e siga lá então ver estes resultados. Bom, já estamos aqui então no Excel, já sabem, este Excel é do canal do Theo Borges, passem por lá, eu vou tentar deixar aqui o link na descrição também para darem esse apoio a ele, está bem? Bom, vocês já acompanharam sempre estes meses de março, abril e maio, que eu sempre vos dei updates, portanto vamos focar na parte seguinte. Vamos começar aqui por um overview do mês. Este junho, um mês em red, menos 11,66%, menos 2,82%, portanto aqui é um red relativamente considerável. Voltando então à estaca zero, a banca voltando aos 401€, portanto basicamente ao valor inicial. Depois, o mês de julho, a dizer que aqui neste mês de junho foi onde eu comecei a trabalhar no bar a cerca de meio do mês. Nota-se bem uma diferença, já lá vamos aos resultados. Depois o mês de julho foi o mês em que eu menos trabalhei, praticamente tive parado o tempo todo, não havia grandes jogos, o Euro já tinha terminado, o Brasileirão continuou, mas a motivação para fazer o Brasileirão também não era muita. Havia alguns jogos da Libertadores que sempre motivavam um pouco, mas foi na altura que eu estava também mais desligado, também decidi aproveitar um bocadinho mais a vida do bar e por isso mesmo acabei por, neste mês, não trabalhar praticamente jogos nenhuns. Vocês vão ver isso já de seguida, o que se traduziu também aqui num green, mas um green muito pequeno. Logicamente não valorizo este green porque a quantidade de jogos trabalhados foram mínimos. 2,16€, o que se traduziu em 0,54% da banca na altura, subindo aqui para 403,65€. Depois, o mês de agosto, mês em que retomaram os campeonatos principais aqui na Europa, que começámos a trabalhar campeonatos de novo, mas tendo em conta o mês completamente parado, este mês de julho completamente parado, em que não trabalhei nada, estava bastante destreinado, acabou por ser aquele mês em que eu estava a voltar à prática, com calma, a tentar começar a analisar jogos de novo e tem muito esse choque com a realidade. Foi também no mês em que estive em confinamento por causa do Covid, ter apanhado Covid e portanto precisamente neste mês os dias trabalhados correspondem ao tempo em que eu estive em casa. Depois já vamos ver mais em concreto esse mês, mas basicamente foi todo o tempo em que eu estive em casa, trabalhei nesses dias todos, portanto se não seria um mês igual ao de julho completamente parado. Mais valia ter estado parado, pelos vistos. Perdemos aqui 13,47€, que se traduziu num red de menos 3,34% da banca, que foi um red até relativamente alto face aos últimos meses que estava tendo até lá. Colocando aqui a banca então nos 390, dando aqui um bom revés, voltar aqui um bocadinho atrás no início, porque começámos com 400 e aqui já estávamos com 390, foi mau. Podem ver aqui pelos gráficos. Pelo gráfico de barras, em que tivemos o maio, o junho, o julho, o agosto, maioritariamente em red, aqui o julho ligeiramente em green, mas foi um verão complicado. Isto mostra, as razões principais foram falta de competições decentes, falta de tempo por estar a trabalhar no bar à noite, falta de motivação e falta também de prática, acabou por se traduzir muito neste red. Depois, entra o mês de setembro, mês em que eu abandonei o bar finalmente, cerca de lá mais pelo meio do mês, ou para o fim, mais ou menos. E foi aqui o ponto de viragem. Foi um grande mês, acabámos num bom green, 18,17€, o que se traduziu em 4,66% da banca de green. Depois já vamos mais ao detalhe, mas vamos ver que o mês de setembro começámos ligeiramente com alguma dificuldade, difícil de subir.
mas depois encarrilhou e começámos a ganhar alguma consistência. Isto teve a ver com o facto de ter estado completamente parado em julho. O mês de agosto não foi bom de todo e desmotivou bastante, e depois entrei em setembro bastante com muitas dúvidas, com muita dificuldade a analisar os jogos, enfim. Portanto, o resultado também no início do mês não foi assim muito decente, mas depois encarrilhámos e conseguimos chegar a um bom nível, e vão ver que o final do mês de setembro é fechado em uma forma brutal. E isso reflete-se depois no mês de outubro. O mês de outubro bate todos os recordes, fazemos 40,10 euros, 9,82% da banca, praticamente 10% da banca. Isto é um mês considerado acima de excelente, é uma coisa absurda. Se vocês fizerem 10% por mês todos os anos, durante o ano fazem 120%. Portanto, é bastante. Por isso mesmo, em outubro, como eu terminei setembro num nível tão alto, estava a analisar os jogos muito bem, a fazer entradas muito assertivas. Acho que o outubro refletiu-se muito com base nisso. Os métodos de trabalho foram muito os mesmos e os resultados então escalaram, logicamente. Depois, ali cerca de meio de outubro, tive uma pequena viagem de 3 dias a Viena, e quando voltei da viagem senti alguma instabilidade. É o que eu costumo chamar aquela síndrome de super-herói. Basicamente, quando temos com bastante grind sucessivo, chegamos a um ponto em que depois temos confiança em tudo o que fazemos e colocamos demasiado, fazemos demasiadas entradas, e depois logicamente se reflete numa instabilidade, começar a vir alguns heads e o grind desceu. Isto porque nós neste mês de outubro chegámos mesmo aos 12% da banca em certa altura do mês, e depois começou a cair um pouco e terminámos ali nos 10%. Enfim, foi desde essa viagem, que foi mesmo no fim do mês, caiu um bocadinho a nossa consistência, e por isso mesmo o novembro começou da pior forma possível. Muito em red, muito instável, subidas e descidas, já vos vou mostrar o gráfico também, e que acabou por, neste momento ainda, lá está, já passaram 16 dias do mês, estou com 0,94 de green, estou em green pelo menos, o que corresponde a 0,21% da banca neste momento, mas foi um início de mês super atribulado, e que eu acho que tem muito a ver também com esta síndrome de super-herói que estava a decorrer, que veio desde o final do mês de outubro e apanhou este início de novembro, mas creio que podemos estar em ponto de viragem. Mas bom, vamos ver então aqui um bocadinho mais ao detalhe, rapidamente. Bom, falando primeiro de junho. O mês de junho, como vocês podem ver, foi tal mês que tivemos sempre em red, praticamente, nunca assegurámos aqui bem. Tivemos aqui quase a voltar ao even, mas depois voltámos ao red, e foi um mês a trabalhar sempre sobre o red. Mostrando aqui um bocadinho sobre o mês, podem ver aqui que é quase tudo Taça do Brasil, Euro, competições sul-americanas, portanto era muito à base disso. Eu até gostei de trabalhar Euro e trouxe um bom resultado neste mês. As competições brasileiras é o que me estragou um bocadinho o mês, mas como podem ver foi quase tudo à base destas competições, o que se traduziu nestes 11,66€. Aquilo que eu vos estava a falar, durante o mês começámos aqui relativamente bem, algum green, aqui depois a partir do meio do mês, dia 9, começou a vir algum red, depois entrei aqui alguns em 17 ou 18 ou alguns por aqui, entrei no bar, ainda estava com bastante consistência de trabalho, porque era a minha mentalidade, mas depois as coisas foram caindo, até que deixei praticamente de trabalhar, porque não dá, malta, trabalhar no bar à noite não dá, e portanto só trabalhava nas folgas, como podem ver, o que fez terminar este mês em red, porque foi desde que eu cheguei a Tavira, o problema foi aí que entrou, comecei a perder alguma eficácia, e estas competições brasileiras são muito complicadas de trabalhar. Depois, passando para o mês de julho em concreto, podem ver que o gráfico é muito mais suave. Isto mostra mesmo que os mercados trabalhados foram mínimos, os dias de trabalho foram mínimos, praticamente foi um mês de folga. Eu vou-vos mostrar aqui, apesar de ter sido green, é verdade, mas vou-vos mostrar aqui que só trabalhei, estão a ver aqui, só trabalhei 17 marcados, dias de trabalho apenas 5. Enfim, é um mês completamente irrelevante. Trabalhei aqui em alguns jogos do Euro, pouquíssimos, brasileiros, Copa América, Libertadores,
seguiu a mesma lógica de competições do mês anterior e podem ver os dias trabalhados, dia 2, dia 4, dia 7, dia 21 e dia 28. Portanto, este mês claramente foi o mês em que terminou o Euro também, e depois, assim que terminou o Euro, desliguei-me praticamente completamente. Só alguns dias de folga trabalhava, outros dias simplesmente aproveitava. Este mês foi um mês completamente irrelevante. Depois, passando aqui para o mês de agosto, foi um mês em que tivemos praticamente em green na primeira metade das entradas, e na segunda metade das entradas passámos para um belo de um red. Eu vou-vos mostrar aqui porque é mais fácil. Aquele gráfico é enganador, parece que trabalhámos o mês todo, mas não. Vejam aqui mês de agosto, que claramente não trabalhei no início do mês, só comecei a trabalhar no dia 11, no dia em que eu fui detectado com Covid. Depois comecei bem, até. As coisas estavam a encaminhar-se mais ou menos bem, estava com calma, mas depois não sei se aquilo foi o acumular do stress de querer sair de casa, se foi o acumular de tanta coisa, não sei, mas a própria análise estava a ser mal feita e começou a entrar o red sucessivo, e foi um bom teste, foi uma fase de bom teste à minha mentalidade, ao meu emocional, e confesso que aqui isso estava a sofrer, porque era muita coisa acumulada e não gostei muito desta fase em que perdi 9,44€ aqui. Enfim, foi mesmo. Lá está, estes foram os dias em que eu estive em confinamento. 12 dias de trabalho, foi mesmo esses 12 dias que eu estive em confinamento, desde dia 11 até dia 22. E basicamente aqui este final foi péssimo. Estava mesmo já, olha, já só quero sair de casa e que se lixe, isto está tudo a correr mal, vamos mas é voltar para o bar. E depois em setembro voltamos com calma nos campeonatos como deve de ser. Como podem ver aqui, já estávamos a trabalhar alguns campeonatos decentes, mas a Bundesliga, La Liga, enfim, os campeonatos estavam a regressar, mas não havia estatísticas, não havia nada, enfim, foi um bocadinho, foi uma fase de transição. Posso dizer que este mês de agosto para mim foi a grande transição em que voltei à prática, mas ainda com as más metodologias dos meses anteriores, de junho e de julho. Depois, passando para o mês de setembro, em que para mim é o ponto de viragem, completamente. Começo o início do mês muito com aquela má forma com que eu vinha também do mês de agosto. Podem ver que se virem aqui uma continuidade faz algum sentido. Continuo aqui uma má forma neste início de setembro, e depois quando comecei lá está, a voltar, porque foi aquela fase de readaptação, né? De voltar a ver jogos, de voltar a analisar jogos, então parece que as coisas começaram a entrar. Quando tive mais paciência, entrar menos no mercado, as coisas começaram a entrar, e o green claramente escalou neste final de mês de setembro. Foi um final de mês absurdo, terminámos mesmo de forma incrível. Podem ver que no início do mês, pronto, lá está, não trabalhei porque ainda estava em modo bar, e a partir do momento que saí do bar, deve ter sido alguns por aqui a meio, aqui trazia esta má forma inicial que se traduziu muito na minha mentalidade na altura, e depois, a partir daqui no dia 18, as coisas começaram a entrar, green, praticamente só green, que foi muito positivo esta fase de green, sem sombra de dúvidas. Acabámos este mês então com os 18,17, 14 dias de trabalho na parte final, basicamente, que era quando eu já não tinha bar, então já conseguia estar mais tranquilo. As competições trabalhadas foram competições, os campeonatos europeus, basicamente, mas nada mais do que isso. Algumas Libertadores também, mas nada mais do que isso. Este é o resumo de setembro. Depois o mês de outubro, onde batemos todos os recordes, como já vos mostrei. Temos aqui o gráfico, estivemos sempre a trabalhar no green, e trabalhar no green é sempre aquela diferença que facilita bastante estar a trabalhar com green. Bom, escalámos o green, chegámos quase aos 12,5%, tivemos ali com 12%, e a partir daqui as coisas mudaram um pouco. Foi daqui, vou-vos mostrar aqui o mês. Como podem ver aqui, trabalhei bastante bem, comecei no dia 5, trabalhei bastante bem até ao dia 21, tenho aqui um green de 45,77, depois aqui tive aquelas tais férias de 4 dias em Viena, e depois quando regressei foi o descalabro, muito red 10, green de 7, red de 8, green de 6, estava uma inconstância absurda.
Lá está, foi aquela coisa que eu vos falei da síndrome de super-herói e acho que notei muito isso aqui. Aqui perdi menos 5,67 neste final de mês, mas muito inconstante, não gostei nada de trabalhar, senti que estava a entrar muito no mercado, não gostei desta fase final de mês. Depois, então para finalizar o tal mês de novembro, como vocês podem ver aqui aquilo que eu falei, muita inconstância, acho que aquela inconstância do fim de outubro continua para novembro e lá está, estive em green, red, só subidas e descidas constantes, cheguei aqui já quase a menos 3%. Entretanto agora, ontem, cheguei ao green de novo, espero que seja agora para manter. Eu acredito que sim, o mês parece-me estar a correr, parece-me estar a encarrilhar, parece um mês muito parecido ao de setembro, ao de setembro. O de setembro foi menos inconstante, mas depois aqui encarrilhou e estou mesmo com esperança que este mês de novembro agora será assim. Vamos ver aqui, por exemplo, nos dias, estava, como podem ver, green, red, muito inconstante. E agora, nestes últimos 3 dias, 12, 13, 14, 15, 16, temos aqui 4 dias green, um red apenas. Parece-me que as coisas poderão estar aqui num sistema de encarrilhamento. Ganhámos 6,65 nos últimos 4 dias, estamos com um green de 0,94. Já espero que seja mesmo o ponto de viragem deste mês e acredito mesmo que sim. Enfim, em termos de campeonatos trabalhados e de equipas, é Champions League, é os campeonatos principais, enfim, agora já temos tudo a funcionar e praticamente não tenho trabalhado muito brasileiro. Tenho aqui alguns dias em que o brasileiro reina, aliás hoje vai ser só brasileiro, mas tenho fugido um bocadinho também, porque já percebi que não é onde eu tenho a melhor rentabilidade, mas quando é a única coisa que acontece, acabo por trabalhar um pouco. Podem ver que por acaso neste dia que eu selecionei, foi sorte, o brasileiro correu, até correu green, mas enfim, pronto, depende muito também da fase. Bem, esta foi aqui aquele resumozinho de resultados obtidos pelos meses durante o tempo de paragem. Depois vou fazer ainda um outro vídeo a mostrar-vos como é que está neste momento a fase atual, como é que, em termos de mercados trabalhados, que eu fiz ali uma nova inovação num método novo, em termos de métodos, o que é que está a resultar, o que é que não está a resultar, campeonatos, as melhores equipas, vou-vos fazer um novo vídeo sobre isso, também para vos atualizar nesse sentido. E fiz ali uma inovação que vocês não sei se viram ali no mês de novembro, e já tenho aqui os métodos secundários implementados, é uma coisa nova que eu implementei para ainda conseguir fazer uma análise mais concreta sobre as várias formas de trabalho que eu tenho, para entender ainda melhor um bocadinho como é que está a decorrer as minhas formas de trabalho. Portanto, espero que tenham gostado aqui deste videozinho de resumo deste tempo de paragem. Espero que tenham gostado, deixem o vosso like, o vosso comentário, partilhem pelas pessoas e é isso, malta. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.